Pantera Negra está nos cinemas fazendo um sucesso estrondoso, então não existe ninguém melhor do que ele para iniciar a nossa série de guias de leitura aqui no canal. Serão diversos vídeos, sempre com um personagem ou uma equipe diferentes, contando com as mais importantes e mais icônicas histórias em ordem cronológica. Lembrando antes de qualquer coisa que esse é um guia para leitores novatos ou que querem uma ajuda sobre como ingressar no universo dos personagens. Então é óbvio que talvez você, leitor veterano com bagagem, perceba que está faltando alguma coisa, mas a ideia é justamente essa, é justamente colocar só as histórias mais importantes e clássicas dos personagens. Afinal, de outra forma, o guia ficaria enorme. Das geniais mentes de Stan Lee e Jack Kirby, surge T'Challa, o Pantera Negra, nas páginas do Quarteto Fantástico 52, de 1966. E o mais interessante? O primeiro super-herói negro em uma história em quadrinhos mainstream. Na trama, o Quarteto Fantástico é convocado até Wakanda por um misterioso homem que surge no edifício Baxter, e se surpreendem com as realizações e o avanço tecnológico da nação. Seu líder, T'Challa, coloca seu traje de Pantera Negra e passa a caçá-los, neutralizando os membros da superfamília um por um, demonstrando já em sua primeira aparição as incríveis capacidades pelas quais ficaria conhecido. O interessante é que a edição seguinte introduz o mestre do som Klaw, o Garra Sônica, um dos maiores vilões do Pantera e que no universo cinematográfico é interpretado pelo talentosíssimo Andy Serkis. No início da década de 70, a revista Jungle Action era apenas um quadrinho obscuro que reimprimia histórias que se passavam na selva africana. Até que o escritor Don McGregor reclamou com a Marvel que o fato dos heróis africanos serem todos retratados como loiros de olhos azuis era praticamente um insulto aos leitores, para não dizer racismo mesmo. Como resultado, a Marvel incumbiu o próprio McGregor de trazer histórias com personagens negros, sendo a única exigência que se passassem na África. O personagem utilizado, obviamente, foi o Pantera Negra. Em A Fúria do Pantera, que vai das edições 6 a 18 de Jungle Action, McGregor trouxe algo que era basicamente inédito na Marvel dos anos 70. Mais de 200 páginas de história contínua. Sendo a primeira história em quadrinhos mainstream a trazer um elenco de personagens essencialmente negro, a história foi uma das primeiras a se concentrar exclusivamente no reino de Wakanda, trazendo uma guerra civil e uma revolução onde T'Challa precisava conciliar seu papel como soberano de uma nação e um super-herói. Basicamente, o impacto cultural que essa HQ trouxe na época é a mesma que o filme do Pantera Negra traz hoje. Em 2005, o escritor Reginald Hudlin uniu forças com o desenhista John Romita Jr. e juntos trouxeram uma nova abordagem sobre Wakanda e o Pantera Negra, com uma excelente história para leitores que querem conhecer o personagem. Em Quem é o Pantera Negra, Hudlin gasta um pouco de tempo definindo o Wakanda e seus panteras anteriores, focando no fato do Pantera Negra ser muito mais do que um personagem, e sim um manto passado por gerações. A história passa por passado e presente, e vemos não apenas T'Challa assumindo o manto, como também somos levados aos dias atuais, onde Klaw planeja uma ofensiva contra o Pantera Negra, utilizando-se da ajuda de outros vilões como Homem Radioativo e Rhino. Esse volume do Pantera Negra é considerado simplesmente como a melhor fase do personagem. O roteirista Christopher Priest pegou as ideias originais de Lee e Kirby, misturou com alguns conceitos utilizados em Jungle Action e expandiu tudo, trazendo uma excelente atualização para o personagem. Na trama, existe um complô de inimigos de T'Challa para atraí-lo de Wakanda a uma armadilha em Nova York, onde supostamente o herói deve investigar o assassinato de uma garotinha que era beneficiária de um wakandano. Toda a narrativa é feita pelo ponto de vista de um novo personagem, Everett Ross, um agente de gabinete que serve como ponte entre a cultura africana e o leitor. O personagem, inclusive, é interpretado no cinema por Martin Freeman e apareceu tanto em Guerra Civil quanto no próprio filme do Pantera Negra. Escrita pelo romancista afro-americano Eric Jerome Dickey, Tempestade é uma minissérie em 6 edições que mostra o passado de T'Challa e Ororo na África, quando combateram juntos um inimigo que pretendia explorá-los. Com um roteiro leve, que traz uma história descompromissada, a HQ traz o primeiro encontro entre os dois personagens e o início de um romance, servindo apenas como preparação de um evento bem maior que a Marvel estava preparando para logo depois, o casamento entre Tempestade e Pantera Negra. O casamento entre o rei T'Challa e a rainha Ororo Monroe é um grande evento que une dois poderosos heróis negros dos quadrinhos. Na época, a Marvel publicava sua mega saga Guerra Civil, trazendo uma cisão entre heróis, e o roteirista Reginald Hudlin aproveita o gancho para colocar o casal em uma turnê diplomática pelo mundo. Enquanto todos os super-heróis lutavam entre si, T'Challa e Ororo pensavam em questões mais importantes, colocando-se como líderes nacionais e procurando se manter em uma posição neutra a respeito da lei de registro que afetava o mundo super-heróico. Tempestade e Pantera Negra ficaram um bom tempo casados,
separando-se mais ou menos por volta da saga Vingadores vs X-Men. Conheça Wakanda e morra é uma história bem curtinha, mas por incrível que pareça é uma das melhores histórias do Pantera Negra. Durante o evento Invasão Secreta, os Skrulls haviam invadido a Terra como resultado de um plano cuidadoso, arquitetado por anos. E durante a invasão eles decidem derrubar justamente Wakanda. Um grande erro. Escrita por Jason Aaron, esse arco em apenas 3 edições traz T'Challa, sua esposa Ororo e as forças wakandanas em uma batalha épica. Os Skrulls subestimam seus oponentes e aprendem da pior maneira que se você conhecer Wakanda de maneira forçada, o único caminho é a morte. Quando o Demolidor esteve incapacitado de agir como vigilante na Cozinha do Inferno após os eventos da saga Terra das Sombras, coube ao Pantera Negra a responsabilidade de cuidar da criminalidade do bairro, deixando o Wakanda aos cuidados de sua irmã, Shuri. Apesar de ter durado pouco tempo e praticamente ter descaracterizado o personagem, é interessante conhecer essa fase controversa de sua vida. É uma daquelas ideias, mas o que diabos eles estavam tentando fazer aqui? Em Os Novos Vingadores de Jonathan Hickman, temos uma participação importante de T'Challa, ao lado dos Illuminati, quando descobre-se que um evento desconhecido está colocando universos paralelos em rota de colisão. Como impedir isso? Destruindo o planeta Terra de outro universo, antes que ele colida com o nosso. É interessante como Hickman trabalha o conflito moral de T'Challa, mostrando o personagem como o mais insatisfeito em ter que sujar suas mãos matando mundos inteiros em prol de salvar o seu próprio. Uma das melhores séries dos últimos tempos, e a melhor com participação do Pantera Negra. A nova fase do Pantera Negra nos quadrinhos é escrita pelo escritor, jornalista e articulista Ta-Nehisi Coates e conta com arte do elogiado Bryan Stelfreeze, trazendo um Wakanda à beira de um colapso político, onde o descontentamento da população alimenta forças opositoras. O escritor procura trazer temas atuais e sérios, ao mesmo tempo que respeita o tom super-heróico do personagem. O primeiro arco, intitulado Uma Nação Sob Nossos Pés, faz referência a um livro homônimo de 2003 que fala sobre a migração dos negros americanos do sul para o norte nos anos que se seguiram à Guerra Civil Americana, o que dá dicas da abordagem cultural e densa de Ta-Nehisi Coates. Boa parte dessa fase, inclusive, foi levada aos cinemas e adaptada para o filme do Pantera Negra. Come out! The Black Panther is ready for you!